E a erva mate é uma árvore, tá? Uma árvore que se chama... Já esqueceu o nome. Põe aí, ó. Ilex paraguaiensis, tá? Esse paraguaiensis tem relação com o Paraguai. Ninguém deu muita bola, né, pro negócio. Ah, a gente tava tomando lá, deixa eu tomar. Aí o pessoal do campo tomava também, aí a burguesada lá da época também tomava, tá? Mas ninguém muito... não, é um matinho aí que a gente tritura e põe água quente, tá? Aí vem um botânico francês, tá? Que não vou saber pronunciar o nome dele, que é o Auguste de Saint-Hilaire. A edição põe a foto e o nome dele aqui. Aí ele catalogou essa árvore e definiu como Ilex paraguaiensis, tá? Ilex é uma vertente, então existem outras, né? E aí ele colocou esse nome justamente por conta de crescer muito no Paraguai e tal. Bom, o que ele usou como estudo que a gente entendeu hoje, processou e realmente é confirmado, tá? Primeiro que é uma árvore muito chata para onde ela vai se desenvolver e crescer, tá? Não é fácil plantar, não é fácil ela crescer. Ela só cresce mesmo no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, norte do Uruguai, nordeste da Argentina, leste do Paraguai, um pouquinho de nada no interior de São Paulo e um pouquinho de nada no Mato Grosso do Sul, tá? Ela precisa primeiro de um tempo frio ou muito fresco, tá? Um solo profundo, arenoso, vermelho, que não pode ter pedra, precisa crescer para baixo, que cresce para cima, então ela tem que ter uma profundidade muito boa de solo. E o tempo tem sempre que ser úmido, não pode ser seco, isso machuca muito a folha. Aí ela tem a árvore macho e a árvore fêmea, certo? Quando fecunda, a fêmea faz uma frutinha vermelhinha, pequenininha, assim, que é dura, ruim de gosto, não dá pra gente comer, mas que cai no chão, e quando cai no chão vai adentrar ali no buraquinho, e vai incubar, né? Vai ficar incubando esta sementinha aqui durante 6 meses. Só depois de 6 meses sai o primeiro filetinho, que vai ser aquele pezinho, né? Aquela mudinha ali pequenininha. Essa mudinha, para passar por estágio de princípio de árvore, demora 1 ano e meio a 2. Tá? E aí ela vai atingir 40, 50 centímetros. Virou árvore. Depois que ela virar árvore, para ela começar a desenvolver o estágio de efetivamente uma árvore que pode ser colhida, vai demorar entre 4 e 6 anos. Depende das condições, do cuidado e tudo mais. E depois de 8, talvez 7 anos, se for tudo muito correndo direitinho, Uma eternidade depois. você consegue fazer a primeira poda. E nisso, ela só tem entre 1,5 m, talvez 2. Ou seja, 8 anos para crescer quase nada e você fazer uma primeira poda. Então é uma árvore que demora anos para se desenvolver. Tá? Depois você faz a primeira poda, demora mais 2 anos para fazer a outra poda. Cansei. É, bicho, não vai achando que o negócio aqui é. É por isso que não pode desperdiçar, é por isso que fica tomando 4 horas a mesma cuia, 5 litros, né? O cara pensa, se o cara souber todo esse processo, nunca mais joga o mate fora. Bom, tá prestando atenção? Tá com sono? Não? Depois de tanta pizza, não tá com sono? Não? Você vai aparecer na internet, você vai ser youtuber que nem eu. Eu não vou entrar nesse barco sozinho, nem ferrando. Entendido como é que a árvore cresce, e onde ela cresce, e por que ela cresce aqui, mais aqui no sul mesmo, né? Que não vai dar para plantar em tempo seco de jeito nenhum, aonde tem maresia, então nem pensar, né? Você tem que entender como é que é feito o processo. Porque muita gente pergunta, mas qual que é o gosto da erva mate? A erva mate é amarga, não tem outro sabor, é uma característica dela, né? Só que o processo de produção vai definir o quanto ela vai ser amarga. E é aí que muita gente nem sabe como é que ele é feito. Primeira coisa, o processo de produção é igual ao dos índios. Como a gente aprendeu a tomar coelhos, a gente aprendeu a fabricar coelhos. Não mudou, tá? Claro, industrializou e tudo mais. A segunda coisa, você tem algumas horas depois que você colhe para fazer a produção.
Não pode passar de um dia para o outro com a árvore parada, porque ela vai ressecar e você perder um lote. Então tem que ser tudo muito rápido, né? E aí você vai começar uma etapa que o primeiro passo é o sapeco. Sabe o que é? Não sabe o que é sapecar? Nunca sapecou pinhão na grifa? Então, homem, quando você coloca alguma coisa muito rápido no fogo, né? Você vai lá, passa rápido, só pra ela secar mesmo, assim, superficialmente. Tá pegando fogo, bicho! Então, sapeca, né? O índio ele ia lá, fazia assim na fogueirinha, né? Aqui hoje em dia a gente roda numa máquina industrial e tudo mais. Uma vez que está sapecado, ela vai passar por um processo de secar. Conhece o mate-leão? Sim. Você sabia que ele é feito com a erva mate? Então, o mate-leão, ele muda, né, nessa segunda etapa de produção, ele muda. Ele vai para um forno fechado, vai ficar ali literalmente cozinhando por algum tempo em baixo calor. Tá? Depois a folha seca bastante, fica muito quebradiça, e quando você molha com água quente, sai o chá do mate-leão. É isso, é uma técnica bem mais simples para fazer o chá só. Se você quiser chegar no chimarrão, você vai ter que, em vez de colocar no forno, você vai colocar em cima de brasas onde o calor consiga passar. Então, vamos dizer que o forno resseca e as brasas secam. Né? Fazendo isso, você vai tirar toda a água dela, tirou a água, vai ficar bem sequinha a folha. Aí, o processo vai passar pelo chamado cancheamento. Sabe o que é? Não me surpreende não saber de nada. Lamentável gaúcho de apartamento. Cancheamento é moagem. Vai colocar num triturador, vai picar. E aí fica todo grosso. Já ouviu falar no tererê ou tereré? Isso vai gerar muita discussão lá na frente, minha nossa senhora. Vamos falar dele depois, mas o tereré fica pronto nessa etapa. Tá? Ele é muito mais grosso, muito mais espesso. E na forma, você tem que deixar um pouco mais de galhos. Porque eu falei que você poda o galho para fazer. Você não só tira as folhas, né? Você vai podar o galho. Tererê você deixa lá mais, vamos dizer que meio a meio. Mesma quantidade de galhos, mesma quantidade de folhas. E nessa etapa fica pronto o tererê. Tá? O chimarrão vai para uma última etapa, que é o pilão. Ele vai ficar sendo socado até você chegar no ponto que você quer. Né? O legal do chimarrão é que ele é um processo de cozinhar. E cada um dá o seu toque. Por mais que a receita seja igual, tipo, o feijão da tua avó não é o mesmo feijão da tua mãe, né? Mesmo que elas façam iguais, né? Não tem como, cada um segue um jeito de fazer. E aí, o cara que tá lá, ele define. Se ele colocar mais fogo no começo, vai colocar menos. Se o pilão vai bater mais tempo, menos tempo. Mais forte, mais forte. Enfim, é uma coisa muito artesanal, por mais que seja industrializado até hoje. Isso que é o toque do chimarrão. Isso que é o legal. Yes, science! E aí, eu sempre escutei a seguinte pergunta. Tá, você falou. E qual que é a erva boa? Aí a Bruna coloca um Bob Marley aqui. Cara, não dá pra te dizer qual que é a erva boa. Porque é o teu gosto. Tá? É muito particular, cada um tem o teu. O que eu gosto de recomendar é o seguinte. Você gosta de tomar café? Se sim, você toma com ou sem açúcar? Porque o café é amargo igual. Não importa o jeito que você tome o café, ele sempre vai ser amarguinho. Mas se você colocar açúcar, você mascara esse amargor do café. Esse café não. Se você mascara, não pode, né? Tá vendo? Açúcar também não pode no café. Devia ser norma também. 10 mandamentos do café. E tem uma outra coisa que é amarga também, mas aí já é nivelada. Que é a cerveja. A cerveja você consegue controlar o quanto ela vai ser amarga no processo dela. Então uma mesma marca consegue ter vários amargores, né? Aí a pessoa que está começando a tomar o chimarrão, ela não tem muita ciência de onde começar, qual marca, qual sabor e tudo mais. Toma isso como base. Ah, tomo café, mas eu gosto um pouquinho adocicado. E a cerveja não, já gosto de uma coisa mais forte. Então você já vai ter uma noção de como está o amargor na tua boca. E aí, como é que funciona o nivelamento? Tererê e erva mate, tererê e o chá mate, eles têm o mesmo teor de amargo. Não são muito fortes, sabe? Dá para tomar tranquilamente. Já o chimarrão vai começar a nivelar e começa com erva composta. Já tomou? Nunca tomou com chás?
Não. Não? Muita gente não gosta. Então, a erva composta ela é muito fina e já é misturada com algum outro tipo de chá, tipo erva cidreira, camomila, até mesmo folhas como menta, hortelã ou frutas, tipo laranja, mano. Para não ficar tão forte o amargo, então eles deixam menos amargo para casar com esse sabor do que você está colocando, né? Depois disso, a gente tem o tradicional, que é o que mais popular. Não é aquela coisa tão forte, é um sabor bem característico do chimarrão mesmo, não tem muito segredo não. Aí a gente tem uma coisa que é a linha premium. Linha premium, chimarrão até gourmet. O que é a linha premium? A árvore ela tem algumas partes que são melhores, né? Estão mais verdes, mais conservadas e tudo mais. Então pega-se essa parte mais saborosa. E aí é uma coisa que não é muito amarga, mas também não é muito fraca. É exatamente o meio termo. Depois disso a gente vai para a moída grossa, que é bem popular aqui no Rio Grande do Sul, que é o estilo mais que o gaúcho gosta, né? Que já é mais amarguento, é um sabor que persiste, dura. A erva não fica tanto tempo no pilão, então você vê bastante dos talos, né? Que são os pauzinhos ali no meio da erva, né? E demora para lavar, que é perder o sabor. Aí a gente tem a nativa. A nativa, ela é a planta que cresce no meio do mato, ela não tem contato com o homem, então ela tem um sabor naturalmente forte, né? Aquela coisa assim de comer a bergamota do fundo da nossa casa e a do mercado, tem sabores diferentes, né? Então a nativa ela é concentrada, ela é feita na moagem grossa para justamente preservar esse sabor. E aí tem algumas variaçõezinhas aí. A primeira é a pura folha, que é bem popular, que a gente deixa mais folha do que os talos. Normalmente é coisa de 90%. Então nem precisa montar na cuia, porque ela é tão grossa que você consegue extrair naturalmente, né? Mas ela perde sabor rápido. Ela não é um chimarrão assim para 1 litro normalmente, né? Também tem a defumada, que é mais ou menos do mesmo jeito que a pura folha, só que lá no começo do processo que envolve fogo, eles deixam em temperatura não tão alta para que chegue lá no final e ainda tem um pouco de água, né? Então ela realmente fica aquele gostinho de queimado, sabe? Ela é muito forte, ela tem um sabor bem puxado. Mesmo quem já toma chimarrão acha estranho pra caramba. Mas ela perde sabor assim em 2, 3 cuias, acabou, né? E aí tem as variações dos nossos vizinhos hermanos, argentinos, que é uma erva azeda, amarela, cinzenta, assim, né? Porque a erva mate, ela não estraga. Muita gente não sabe disso. Como ela é e não é um chá, mas em teoria ela é. Os chás, eles não estragam, eles não perdem o sabor. Eles vão ganhando sabor, na verdade, com o tempo. Então isso faz com que ela fique muito concentrada no amargor, entendeu? Aí eles fazem o quê? Eles envelhecem, secam de novo e deixam elas pegarem um pouquinho mais de ar. Então o argentino gosta de uma erva mais puxada em sabor, mas que tem um certo assim, gostinho meio... E aí vem o que no meu paladar é o mais forte, que é o estilo uruguaio, que é uma erva puxada, que o amargor não vai embora nunca, e você toma, e nunca acaba e tudo mais. O Uruguai, inclusive, tem uma curiosidade que eles não gostam de dividir o chimarrão, já viu isso? Eles sempre estão assim, ó, você vê uma família andando na rua, tá sempre cada um com o seu matezinho aqui, assim, né? Não sei exatamente por quê, mas é um jeito deles tomarem também, né? Eles não tem muito essa de dividir entre todo mundo. E é uma erva bem forte, bem forte, bem forte. E é gosto. Pode começar com uma coisa fraca, pode já ir com uma coisa mais forte. Você que vai saber, você que vai nivelar. Pode às vezes misturar as ervas. Vai do teu jeito de tomar, tá? Não tem muito dos porquês e pra quê. Opa, se empolgou. E aí, o que a gente faz para fazer o chimarrão? Ou o tererê? Temos a erva agora, certo? E onde é que a gente faz a erva? Onde é que a gente toma o chimarrão? Na cuia. E como é que faz a cuia? Você também não sabe isso? Minha Nossa Senhora. No porongo, Guilherme, no porongo. Conhece o porongo? Não. Então vamos conhecer no próximo episódio. Tã, tã, tã.